Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Loz e esta é a Batata Espacial, o seu site de cultura nerd, de cultura em geral na internet. E hoje nós vamos continuar a falar sobre cinema, né? Sobre os filmes que estão em cartaz aí no Rio de Janeiro, no Brasil, coisa e tal. E hoje eu quero trazer uma produção daqui do Brasil chamada A Primeira Morte de Joana. Gente, é um filme, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? É um filme que eu considerei um tanto quanto mediano, tá? Talvez ele pudesse ser melhor, mas ele também não é tão ruim assim não, tá? Ele tá ali realmente no meio termo. Podia ser bom, mas também não foi uma coisa ruim, porque ele despertou uma reflexão interessante. Quem é essa Joana em questão? A Joana em questão é uma menina, né, que está indo ao velório da tia, né? A tia, né, quer dizer, foi a primeira morte de Joana, foi justamente isso. Foi a primeira vez que ela viu, né, uma parente da família morrer, né? E a grande dúvida que a Joana tinha, né, que a grande questão que a Joana tinha, né, era por que a tia dela nunca tinha tido, né, segundo o que a família contava, um namorado, nunca tinha tido um caso amoroso, sempre foi uma pessoa sozinha, né? E aí ela vai ao longo do filme tentar investigar isso, né? Ela pergunta para os parentes, pergunta para o pai, pergunta para os moradores da região onde ela morava, né? Ela morava numa, vamos dizer assim, numa cidade bem lá de interior do sul, do Rio Grande do Sul, no caso, né? E ela tinha uma amiga de escola também, as duas andavam muito juntas, né? E aí logo começou a se tecer comentários, né, maldosos, né, sobre a sexualidade das duas, né, no caso, né? E aí a gente começa a perceber como a Joana ela vai cada vez mais, né, interagindo, né, com aquela sociedade, com aquele pensamento conservador, com o pensamento retrógrado daquela sociedade, com a hipocrisia daquela sociedade, né, porque ela tinha uma mãe e uma avó que foram muito tratadas com muita, como é que podemos dizer, tratadas com muita crueza pela família, de uma forma extremamente conservadora. A própria mãe, né, e a própria avó não puderam desenvolver, vamos dizer assim, a sua vida, a sua sexualidade, a sua liberdade, né, de ter relacionamentos, né, porque tinha uma família muito trancada, uma família muito conservadora, né, e agora, né, que o pai morreu, né, que o pai já estava morto, né, coisa e tal, o patriarca da família já estava morto, né, a avó estava tendo casos, né, com afiador lá de tesouras e facas lá da região, né, enquanto que a mãe estava tendo caso com um rapaz que fazia parte de um terreiro de candomblé, né. E ao mesmo tempo, né, a Joana estava com a sua amiga na escola sofrendo, né, bullying por ser por se ter dúvida, né, de que ela fosse lésbica junto com a amiga dela, né? Então é muito interessante você perceber como a mãe da Joana, falei Júlia, né? Falei da Joana, né, no caso, ela estava tentando tratar a filha de uma forma conservadora ainda, né? Criar a filha de uma forma conservadora, né? Mas ela mesma estava buscando seus relacionamentos, né? E a pobre da Joana ali no meio daquela confusão toda, né? No caso, né? É interessante perceber, né, que a amiga da Joana, entendeu, tinha tendências realmente lésbicas e queria manter um relacionamento com a Joana, né? Algo que a Joana acabou não querendo muito, né? Embora elas duas fossem amigas, né? No caso, né? Então o filme ele vai sendo cozinhado em banho-maria, né? Em todas essas questões ali, né? Você tem também os cataventos, né? Que as duas amigas queriam ir lá próximas ver, coisa e tal, né? A Joana nem tanto, mas a amiga da Joana sim, né? No caso, né? E a coisa só fica um pouco mais, como eu posso dizer para vocês, um pouco mais tensa quando a amiga da Joana desaparece, né? Porque ela já está começando a ser falada, né? Sobre a sua homossexualidade já está começando a ser falada na região onde ela mora e ela acaba desaparecendo. Mas na verdade foi só para, vamos dizer assim, você dar um pouquinho mais de dramaticidade para o filme, né? Que é rapidamente resolvida no final e o filme termina de uma forma muito abrupta, tipo assim, pô, gente, já acabou, né, no caso, né? Então, quer dizer, é um tema que poderia ter sido mais bem trabalhado, a meu ver, sabe? Ele foi realmente trabalhado,
ele trabalhou, vamos dizer assim, algumas reflexões, né? É muito interessante essa coisa de você ver um terreiro de candomblé, né, numa cidade do sul do Rio Grande do Sul, para mostrar o sincretismo religioso do Brasil, né? Onde até mesmo em locais onde você tem uma colônia, vamos dizer assim, europeia mais vamos dizer assim, bem estruturada, como no sul do Brasil, que você vê também esse sincretismo religioso acontecendo, né? Você vê as lourinhas lá de olhinho claro lá, né? Indo nos terreiros de macumba, vendo a galera lá fazendo os batuques lá, coisa e tal, né? E esse sincretismo, né, aparece no filme, né? E o filme ele traz essas questões interessantes, gente, mas ele poderia ser, sei lá, ele poderia ter sido um pouco mais trabalhado, ele poderia ter tido um conteúdo dramático um pouco maior, entendeu? Ele poderia ter tido um desfecho mais sem cara de anticlímax, né? Porque ele teve o desfecho teve uma cara de anticlímax muito forte, né? E a curiosidade que esse filme tem, né, que uma das atrizes é chamada Lisa Gerton Becker, né, que a gente sabe, né, deve ter algum grau de parentesco, né, com a Mariana Gerton Becker, né, que é a nossa repórter de Fórmula 1 lá da Band, né. Tô sem fazer propaganda da emissora, né, mas muito provavelmente alguém da família dela que está ali trabalhando no filme, entendeu? Eu não posso precisar qual é o grau de parentesco, né? Eu confesso a vocês que eu não fiz essa pesquisa, tá? Mas a curiosidade fica nisso, né? Que você tem uma parente da Mariana Becker trabalhando no filme, tá? Então é isso, gente. Outra coisa que é interessante da gente perceber é que de repente esse filme já foi feito há um certo tempo, entendeu? Porque se falou em redes sociais e foi mencionado o Orkut, né? Um negócio que já aconteceu há bastante tempo, né? Que já não existe há bastante tempo. Então, de repente, esse filme demorou, ele já foi concluído, já foi feito há bastante tempo e ele foi e se demorou para ele ser exibido, né, publicamente, né? Uma coisa também que pode muito provavelmente ter acontecido, uma coisa que acontece muito aqui no cinema brasileiro também. Mas vale pela curiosidade. Agora não é grande coisa o filme não, tá, gente? Ele trabalha questões interessantes, ele faz reflexões interessantes, entendeu? Mas ficou aquele gostinho, sabe, de quero mais, de que a coisa poderia ter sido mais bem elaborada, mais bem trabalhada, que o desfecho do filme poderia ser sem cara de anticlímax, entendeu? E poderia ter sido melhor, né? Poderia ter sido melhor esse filme. Tá certo, gente? Então eu fico por aqui desejando vida longa e próspera a todos, tá? E em outras oportunidades a gente conversa mais sobre cinema aí. Não deixem de acessar meu site batataespacialtudojunto.com.br, tá certo? Um abração, fui e até a próxima.